Eu sou Lilian Ancona e você está no Círculo Arte Educação. E lembre-se que você pode ser um dos apoiadores do nosso canal e fazer com que os vídeos cheguem a muito mais gente. E hoje, por falar em mais gente, a gente tem um convidado que é uma pessoa de quem eu gosto muito, Vicente Concílio. Ele veio aqui para falar sobre teatro, sobre ensino de teatro, sobre teatro e educação. O Vicente é um parceiro dessa área de conhecimento, é uma pessoa que faz um trabalho belíssimo e que vocês vão poder conhecer agora. Bem-vindo, Vicente. Olá, eu sou Vicente Concílio, sou professor da área de teatro e educação da Universidade do Estado de Santa Catarina e estou aqui a convite da Alessandra Ancona de Faria, que é, enfim, a sócia dona de todo esse canal do Círculo Arte, que a gente sabe que é um instrumento incrível de debate, de circulação de ideias e de formação, né, para pessoas interessadas em saber como trabalhar com arte na sua prática educacional e no cotidiano da escola. E o tema que eu vou conversar aqui com vocês hoje é um tema que tem tudo a ver com a minha pesquisa, com a minha atuação como professor, tanto na graduação, né, junto aos estudantes e às estudantes que estão fazendo a prática de estágio supervisionada nas escolas e em comunidades, e o projeto que eu desenvolvo, que é sobre arte no contexto prisional, dou aula no Presídio Feminino de Florianópolis, e todas essas práticas elas estão encabeçadas ou elas são guiadas por uma noção que a gente chama de encenação como prática pedagógica. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui as minhas anotações bem rudimentares e eu vou acompanhando elas e vou fazer um bate-papo com vocês para ir mostrando que ideias que fundamentam essas noções que eu vou discutir com vocês. Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa é a gente pensar justamente esses termos, né? Então, a gente, enfim, encenação como prática pedagógica, ele é bem assim pontual, né? Parece que ele vai direto àquilo que a gente quer dizer. Mas a gente também pode pensar a encenação contemporânea como prática pedagógica, porque a ideia de encenação, como todas as ideias que a gente debate, todas as práticas que a gente realiza, elas são localizadas na história, no tempo, né, no seu espaço e tem ali, são frutos das ideias que circulam a arte e as práticas humanas daquele momento. Então, eu acho importante a gente enfatizar a ideia de encenação contemporânea e mais pra frente a gente vai entender por quê. Também fiquei pensando se a gente não poderia falar assim, ó, encenação contemporânea como processo de ensino-aprendizagem. Porque, obviamente, a gente está conversando sobre uma prática que vai acontecer em espaços educacionais. E a gente fala prática pedagógica, pode soar, né, de uma forma um pouco vaga o que a gente está querendo dizer. E a gente está, assim, enfatizando a ideia de uma relação de ensino-aprendizagem. Quer dizer, não é só o processo do professor ou da professora que estão ali produzindo, né, ou propondo uma prática de ensino. A gente está também muito preocupado em saber se há aprendizagem envolvida nisso. Então isso entra em todas as questões de avaliação, em todos os debates que a gente sabe que não são simples e que certamente a prática cotidiana de cada uma de vocês pode sugerir aí caminhos de seguir revelando outras nuances para essa prática. E por fim, eu acho importante falar, né, que quando a gente está falando dessa ideia de prática pedagógica, de relação ensino-aprendizagem e de encenação contemporânea, a gente tem que sim dar nome das pessoas, as pessoas que fizeram parte dessa história. E eu acho muito importante a gente falar da professora Ingrid Koldela, então todas as pesquisas que ela realizou a partir tanto das peças didáticas de Brecht, quanto do jogo teatral da Viola Spolin, porque ali, nessa ideia do teatro improvisacional, que vem, né, da Viola Spolin, e a ideia do texto e jogo, que vem da prática com a peça didática, são noções que se confluem para essa ideia de processo
né? Que é a ideia de que a gente desenvolve um processo artístico pedagógico com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, que resulta em uma encenação ou uma obra ou um fragmento que eu possa compartilhar para espectadores e espectadoras que não fizeram parte desse processo. Então, nesse momento dessa troca em que a gente efetiva a apresentação, né, a gente entende que ali também acontece uma formação. Existem conteúdos do teatro que a gente exercita quando é feita uma apresentação para o público. E quando eu repito essa apresentação também, né? Porque não é só apresentar uma vez, mas a ideia de que eu faça uma pequena temporada, ou eu faça 2 ou 3 apresentações e vá discutindo o que os estudantes, as estudantes sentiram vivenciando aquela prática, isso tudo também faz parte dos aprendizados envolvidos com a linguagem teatral, né? Além da Ingrid, eu acho muito importante a gente falar do Joaquim Gama. O Kim Gama foi orientando da Ingrid no doutorado e ele tem um livro publicado pela editora Perspectiva que se chama Alegoria em Jogo, encenação como prática pedagógica. Então, o Joaquim, que desde o mestrado já vinha pesquisando a ideia, né? Ele chama de a nova velha história. Então, essa dicotomia entre processo e o resultado artístico que eu vou compartilhar, que muitas vezes está a gente acaba focando, né, a tradição, às vezes tecnicista, né, do ensino de arte, acaba focando demais no resultado, no produto artístico, na apresentação final. E aí a gente acaba deixando de lado todo o aprendizado, todo o contexto que está sendo desenvolvido justamente nesse processo de criação artística, né? E como esse processo nasce, como esse processo vem. E aí, eu não poderia também deixar de citar a minha própria tese, né, que também está publicada pela Paco Editorial, que se chama Baden-Baden, Modelo de Ação e Encenação no Processo com a Peça Didática de Brecht. Na minha tese, eu vou descrevendo passo a passo da criação de um espetáculo que foi feito com alunas, né, da graduação em teatro, da licenciatura em teatro, mas que ali eu vou mostrando para vocês as premissas dessa prática pedagógica, como essa prática se desenvolveu, né, ao longo do tempo, né, do ano que a gente trabalhou juntos, né, eu e as minhas alunas, que são as atrizes do espetáculo, e vou, né, no final, mostrando a partir dos protocolos e dos registros e das ideias que elas foram construindo ao longo desse processo, como aquele longo trabalho é uma prática de construção de conhecimento em teatro. Então, eu tô falando nesse território porque eu também fui orientando da Ingrid, então a gente tem ali um trio de figuras, né? A Ingrid, eu e Kim, que discutimos essas noções. Também acho importante a gente citar, para quem se interessa e para quem tem acesso, a obra do dramaturgo, do teatrólogo brasileiro, do Augusto Boal, que na sua obra Teatro Legislativo, ele mostra, a partir da ideia de construção dos teatros fóruns, né, que são parte, né, de uma ação que ele desenvolveu quando ele foi vereador no Rio de Janeiro, mas ele fala da dramaturgia e de como eram construídos alguns espetáculos fórum que ele realizava. E ali também eu acho que tem uma prática muito instigante que mostra como é possível a gente averiguar as origens, os temas que podem ser abarcados por um processo, como esse processo pode ser levantado, né, de como a partir de um tema eu construo uma encenação e, no fim, a gente realiza um fórum. Gente, todos esses temas merecem vídeos específicos, tá? Eu sei disso, mas a gente, enfim, hoje a pauta é esse tema que é da encenação. Muito legal ouvir o Vicente falando e trazendo todas essas referências que ele trouxe. Aliás, você vai poder acessar essas referências aqui na nossa descrição, tem todos os livros que foram citados, os estudos, as pesquisas. Ver a maneira pela qual ele fala sobre a encenação como prática pedagógica contemporânea. E essa conversa ainda não acabou. Ela continua no próximo vídeo e você vai poder ver melhor e entender ainda mais quais são as possibilidades que ele traz aqui pra gente. Até mais!